Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, o único Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Saúdo meus irmãos com a paz do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. São exatamente 15 horas com mais 2 minutinhos. Hoje, terça-feira, 19 de novembro do ano de 2024. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, a sede mãe está localizada no Brás, Avenida Rangel Pestana, número 1060, poucos minutos do metrô Dom Pedro II. Também a Igreja Pentecostal Santificação no Senhor está com uma congregação em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. O pastor Davi Miranda Filho, ele prega todas as quarta-feiras, todas as sexta-feiras e todos os domingos, na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, na Avenida Rangel Pestana, no Brás. E todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos, o pastor Davi Miranda Filho está pregando na parte da tarde em Santo Amaro, na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, das 14 até as 16 horas, número 93. Você é o nosso convidado especial. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação, porque tenho visto o diabo enganando a muitos, principalmente querendo enganar novos convertidos, principalmente querendo enganar aqueles que frequentam a igreja, aqueles que frequentam a igreja e não quer verdadeiramente um compromisso com Jesus Cristo. Pois eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação e eu serei bem breve. Eu tenho visto, igual eu disse, muitos que frequentam a igreja e também muitos falsos profetas querendo nos dias de hoje
desvalorizar a igreja, desvalorizar o templo do Espírito Santo, aonde nós se reúne para adorar o Rei Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo, ele disse para Pedro: pois você se chamará, antes Pedro chamava Simão, mas Jesus disse: agora se chamará Pedro, que significa rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja de Jesus está edificado na rocha. O que eu tenho visto, percebido nos dias de hoje, eu repito aqui para entrar na palavra de Deus, é o seguinte: falsificadores da palavra de Deus, homens e mulheres que frequentam a igreja e que não quer compromisso verdadeiramente com Jesus Cristo. Eles usam um versículo da Bíblia Sagrada sem ler a passagem toda, para querer desvalorizar a igreja, aonde está escrito em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, do seu versículo 24, aonde está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mão de homens. O diabo é sagaz, mas ele está queimado, ele está derrotado, ele está vencido. Eu repito, muitos falsos pastores, muitos falsos profetas e muitos frequentadores de igreja que não quer verdadeiramente um compromisso com Deus, ele pega este versículo para querer desvalorizar a igreja de Jesus, querer desvalorizar a igreja de Jesus, querer desvalorizar o pastor da igreja. Mas por que Paulo ele disse isso neste versículo? Eu irei ler aqui em Atos dos Apóstolos 17 e do seu versículo 16, eu irei ler alguns versículos e eu te convido a você, meu amado irmão e minha amada irmã, vir meditar nesta passagem. Por que Paulo disse isso? E eu te falo a você: não dê ouvido ao falso profeta, não dê ouvido àquele que frequenta a igreja e não quer compromisso
compromisso com Jesus Cristo, porque tanto o falso profeta e tanto aquele que não quer compromisso com Jesus Cristo é uma presa de Satanás. Ele vai acatar aquilo, receber aquilo que o diabo fala, para querer desmoralizar a verdade. Aqui em Atos dos Apóstolos, vamos ver por que Paulo disse, aqui no seu versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas agora vamos ver o porquê. Aqui em livro de Atos dos Apóstolos 17 e do seu versículo 16, aqui em livro de Atos dos Apóstolos do seu capítulo 17 e versículo 16, aqui na minha Bíblia, para entrar no versículo 16, tem o tema que é o seguinte: em Atenas. Em Atenas. Atenas é uma cidade da Grécia. Na época, tinha muita idolatria. Havia muita idolatria na cidade de Atenas. E Paulo, missionário, ele foi até Atenas. Vamos ver aqui por que Paulo disse isso. Em Atenas, você já, claro, já deve viu falar na deusa Pena. Você já deve ter visto falar ao deus Zeus. Você já deve ter visto falar nos deuses da cidade de Atenas. Vamos ler a palavra de Deus, que diz aqui o seguinte, em Atos dos Apóstolos 17:16. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito comovia-se, mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos dos Apóstolos 17:16. Atos dos Apóstolos 17:16. Livro de Atos dos Apóstolos 17:16. Agora o versículo 17. De sorte que disputava nas sinagogas com os judeus
religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Versículo 18. E algum dos filósofos, epicureus e estoicos contendia com ele. Uns dizia: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Meus amados irmãos, aqui em livro de Atos dos Apóstolos 16, a palavra Atos dos Apóstolos 17 e do seu versículo 16 está dizendo: enquanto Paulo ele esperava em Atenas, o seu espírito se comovia a si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Cidade de Atenas era uma cidade muito idólatra. Há vários deuses, e a palavra de Deus, Surianda Labariastérias, está nos afirmando que o homem cheio do Espírito Santo, o homem chamado Paulo, ele vendo a cidade entregue aos deuses falsos, entregue à idolatria de uma tal forma que a palavra vem nos revelar o seguinte: que o seu espírito se comovia, ele sentia incomodado com aquilo. Homem de Deus, Surianda, que é cheio do Espírito Santo, ele não fica quieto. Homem de Deus que tem um chamado para pregar a Jesus, para pregar a Jesus, o único Deus, para a salvação daqueles que estão na idolatria, para salvar aqueles que estão no mundo. Ele não fica quieto. Foi o que aconteceu aqui com Paulo. No seu versículo 16, no seu versículo 17, diz aqui, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentava. Paulo abriu a sua boca em Atenas. Aqui no seu versículo 17, a palavra está nos afirmando que ele disputava nas sinagogas onde o povo ateniense se reunia para cultuar a deuses. Ele pregava o evangelho nas sinagogas com os judeus religiosos e
no seu versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, tenho vírgula. Paulo, quando percebeu que a cidade de Atenas estava entregue à idolatria, a palavra está nos afirmando que ele ficou com o seu espírito incomodado. Aqui no versículo 17, a palavra vem nos afirmar então que Paulo, ele começa então a pregar a palavra de Deus. A palavra vem nos afirmar que ele disputava, ele pregava a palavra de Deus, tanto nas sinagogas, como também ele pregava a palavra pelas ruas da cidade de Atenas. Atos dos Apóstolos 17, 16 e 17. Aí no seu versículo 18 diz o seguinte: e algum dos filósofos epicureus e estoicos, eles contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Ó Surianda Marias Terras, a palavra está nos afirmando que aqui no seu versículo 18, que algum dos filósofos epicureus e estoicos contendia com Paulo. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. A palavra aqui no seu versículo 18 está nos afirmando que cidadãos de Atena, a palavra está nos afirmando que outros devotos aos deuses de Atena, a palavra está nos afirmando que alguns religiosos, eles contendiam com Paulo, e uns dizia: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de Deus estranho, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Os cidadãos de Atenas, eles conheciam os ídolos. Os cidadãos de Atenas, eles eram devotos a imagens esculpidas. Os cidadãos atenienses, eles tinham os seus deuses. E quando ele ouve Paulo pregar, tanto nas sinagogas, como também na praça, pregar a Jesus Cristo, a palavra vem nos afirmar que alguns ficou incomodado com Paulo. A palavra vem nos afirmar aqui
um Deus estranho. E este Deus estranho é Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 17, versículo 16, 17 e 18, que eu estou trazendo uma pequena resumida, porque fui interrompido aqui, meus irmãos, me perdoe, fui interrompido aqui por pessoas, mas dando continuação, fui interrompido aqui, me perdoe. Eu estou aqui lendo 16, Atos dos Apóstolos 16, 17, 18, trazendo uma pequena resumida. Por que Paulo chega a falar no seu versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. É porque na cidade de Atenas havia uma grande idolatria ali. E Paulo, como missionário, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, Surianda, aleluias, te cantas, Suriaquinderedas, Surianda, Laparias, ele trouxe a mensagem para os irmãos de Atenas, aleluias, dizendo para os irmãos de Atenas que o verdadeiro Deus não habita em mão feita por homem. Mas isso não quer dizer que é a igreja de Jesus, aonde falsificadores da palavra de Deus, aonde pessoas que não conhecem nem o evangelho vêm querer desmoralizar a igreja, vêm querer desmoralizar o pastor. Então estou trazendo uma resumida. Agora eu venho falar: se você quer desvalorizar a igreja, se você quer desvalorizar o pastor, eu te digo algo da parte de Deus. Logo o Espírito Santo vai sair dessa terra. E quando o Espírito Santo sair dessa terra, não vai ter mais a igreja que você quer desvalorizar, quer defamar. Tanto aquele que frequenta a igreja, como falso profeta também. Em Atenas, da onde vocês tiram esse versículo, e só fica neste versículo. Em Atenas era uma cidade de muita idolatria. Dando continuidade aqui, ó.
Eu li o 16, o 17 e o 18. Agora, dando a continuidade. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. A palavra de Deus, ela está nos revelando, dando continuidade. A palavra de Deus está nos revelando agora aqui no seu versículo 20, que quando Paulo começa a pregar a Jesus Cristo, pregar ao único Deus, eles ficaram incomodados. A palavra de Deus, ela está nos revelando aqui no seu versículo 20. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. O cidadão de Atenas, os atenienses e outros queriam saber mais profundo que Paulo anda estava pregando. A palavra de Jesus Cristo incomoda tanto aquele que não quer um compromisso com Deus, e tanto aquele que, no caso aqui da cidade de Atenas, a palavra de Deus, ela incomoda tanto aqueles que não querem verdadeiramente um compromisso com Deus, e tanto aqueles que depositam sua fé numa imagem de gesso, numa imagem de escultura. É o que está na palavra de Deus. E o meu dever é pregar a palavra de Deus. Aqui no seu versículo 20, dizendo a palavra de Deus, pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Serei bem breve, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer, ouvir alguma novidade. Orienta Labarestérias. A novidade Labarestérias chegou à cidade de Atenas. Paulo pregando a Jesus Cristo. Aqui no seu versículo 22. E estando Paulo no meio do aeropargo, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Agora no versículo 23, meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Porque passando eu e vendo vossos santuários, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Esse
pois que vos honrais, não conhecendo o que eu vos anuncio. Aleluias, aleluias. Que o nome de Jesus Cristo, ele venha chegar em todo mundo. Antes de dar continuidade, eu te falo aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus te dê força, te dê graça. Satanás está derrotado. O diabo está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Ele está repreendido, ele está derrotado, ele está derrotado. O único Deus é Jesus, é o Senhor do Senhor. Foi ele que criou todas as coisas. Está derrotado o espírito do diabo. Aqui no versículo 23, olha só, dando continuidade, já vou encerrar já, só para fazer uma pequena resumida. Diz aqui o seguinte no versículo 23, porque passando, Paulo explica agora para os irmãos, aleluias, para o povo ateniense. Paulo explica para eles, porque passando eu, vendo vossos santuários, achei também um altar. Achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo, passando pela cidade de Atenas e vendo deuses em vários lugares, estátuas esculpidas em vários lugares, ele encontra um altar em Atenas dizendo: ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. E é deste Deus que Paulo estava pregando para os cidadãos atenienses. Ao Deus desconhecido, eles tinham um santuário por escrito nome: ao Deus desconhecido. E eu venho falar algo, a tua vida. Você que não conhece verdadeiramente o Espírito Santo, você que não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo, você que ainda não teve a oportunidade de entregar a vida para Jesus,
e receber o Espírito Santo, eu posso dizer que você está também igual o cidadão de Atenas, não conhece o verdadeiro Deus. Receba Jesus, receba o Espírito Santo, aceite a Jesus, aceite o Espírito Santo de Deus. E olha o que Paulo diz agora no seu versículo 24. Oh Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu, aleluias, e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, mas este templo feito por mão de homens, que Paulo estava transmitindo para os cidadãos de Atenas, Paulo não estava se referindo à igreja de Jesus Cristo. Paulo não estava se referindo ao templo, à igreja de Jesus. Paulo estava se referindo às imagens esculpidas dos cidadãos de Atenas. É isso. Para você que quer desmoralizar, desvalorizar a igreja de Jesus Cristo, usando este versículo da palavra de Deus para desvalorizar e falando que Deus não habita no templo feito por mão de homem, você não conhece a Bíblia e você não conhece muito menos a Deus. Seja você pastor, seja você pastor, falso profeta, seja você frequentador de igreja, se você usa este versículo para desmoralizar os pastores verdadeiros, se você usa este versículo para desvalorizar a igreja de Jesus Cristo, você está sendo um adepto na mão do diabo e cooperando com as trevas. O filho de Davi, Salomão, ergueu em Jerusalém o templo sagrado, o templo de Salomão. Antes do templo de Salomão, quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus falou para Moisés o seguinte: pede para o povo construir um tabernáculo, que eu posso dizer que é uma igreja. Pede para o povo construir um tabernáculo, Labária, Surianda. E a palavra vem nos afirmar ainda que Deus exigia que o tabernáculo fosse construído com materiais finíssimos. A palavra vem nos
Deus falou para Moisés, para o povo levar ouro. Você que é contra o dízimo, contra a oferta. Deus falou para Moisés, para o povo levar ouro, prata, para ajudar na construção do tabernáculo. E ainda um detalhe, Surianda, as roupas dos sacerdotes, Deus exigia que fosse roupa, não era qualquer roupa, que o sacerdote ia apresentar perante Deus, não! E depois do tabernáculo veio então o templo em Jerusalém. Depois do templo em Jerusalém, o que eu disse no começo, Jesus falou para Pedro, para Simão, você se chamará Pedro, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vai procurar a saber quantas igrejas Paulo fundou. Vai ler o livro de Apocalipse 2. Para você ver Jesus, ele pede para João escrever 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Antes de você querer desmoralizar a igreja, vai estudar a Bíblia. Falsificadores da palavra de Deus, você vai prestar conta para Deus por querer desvalorizar a igreja de Jesus. Você vai prestar conta para Deus. Frequentador de igreja que não aceita a verdade porque está em pecado. Tenho visto muitos usam este versículo da palavra de Deus, mas não conclui o texto, a passagem completa. Já para finalizar, aqui no seu versículo 25, diz, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aqui no seu versículo 24 e 25, Paulo prega para os irmãos de Atenas, os irmãos atenienses, o Deus que criou todas as coisas,
eles não são carregados por mão de homens. Ele não tem o seu semblante triste. O Deus com D minúsculo que tenho, eu posso expressar. O semblante triste é Satanás, porque ele está derrotado pelo sangue de Jesus. Paulo aqui dizendo para os irmãos atenienses: o Deus que criou tudo, ele não é, versículo 25, nem 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mão de homem. Ao 25, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo transmitindo para os irmãos de Atenas o seguinte: o verdadeiro e único Deus Jesus Cristo, orienta, ele não habita através de imagem esculpida, ele não habita através de ídolo feito de pedra, de pau, de gesso, de prata, de ouro. É ele mesmo que nos dará vida. Paulo expressando aqui, Paulo pregando aqui para os irmãos de Atenas o seguinte, aqui no seu versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homem, que como que necessita de alguma coisa. Paulo estava dizendo aqui para os irmãos de Atenas o seguinte: aos deuses com D minúsculo, feito pela mão do homem, pela imaginação humana, sempre vai ter um semblante, aquela imagem triste, sempre vai ter um semblante, aquela imagem procurando refúgio, procurando ajuda. Mas o verdadeiro Deus não, Surianda. O verdadeiro Deus não, para finalizar, o 29, sendo nós, pois, gerado de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa. Então eu venho falar aqui para você, falso profeta, que quer desvalorizar a igreja de Jesus Cristo.
dizendo, tanto para o falso profeta e tanto para o frequentador de igreja, que não quer compromisso com Deus, que usa este versículo falando: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há sendo, e não habita no templo feito por mão de homens. Para você que está sendo enganado pelos adeptos do diabo, medite no livro de Atos dos Apóstolos 17 até o 18. Medite no livro de Apocalipse 2 até do seu versículo 3. Medite na Bíblia Sagrada e veja a importância de estar reunido na igreja, glorificando o nome de Jesus, antes de você soltar a sua ladainha, antes de você soltar as suas conversas podres. Ler primeiro porque Paulo disse isso. É porque na cidade de Atenas havia idolatria. A deusa Atena, ao deus Zeus e muitos outros deuses. E Paulo sentiu incomodado com aquilo. E ele pregou contra a idolatria. Ele pregou contra a idolatria. Jesus, ele não habita em nenhuma imagem esculpida. O próprio Deus condena qualquer tipo de imagem esculpida. O próprio Deus condena. Assuriacantas, lapariassuriacantas, lapariassuriacantas, surianta, lapariasterias cantas, suria, orianda, labarias, suriclamas, decantas, surianda. Jesus, Surianda, é maravilhoso, é o único Deus, é o único Deus. Aleluia, Surianda. Medite nesta palavra. Igreja Pentecostal, santificação no Senhor. A Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Sede Mãe no Brás, Avenida Rangel Pestana, 1060, poucos minutos do metrô Dom Pedro II. Em Santo Amaro, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da nossa igreja e ouça o que Deus está operando na igreja Pentecostal, santificação no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor
levante o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti te dê a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Aleluias! Que Deus abençoe, irmãos, aqui do YouTube e do Facebook.